Eu nunca imaginei que minha vida ia virar de cabeça para baixo por causa de um homem que prometeu me amar. Meu nome é Cida, tenho 38 anos e vivi os últimos 5 anos carregando o Clayton nas costas, como se ele fosse um troféu que eu precisava exibir para o mundo. Eu morava numa casa simples de 2 quartos na periferia, com telhado de amianto que pingava na chuva e um fogão que demorava meia hora para acender. Trabalhava como faxineira num salão de beleza no centro, acordando às 5 da manhã para pegar o ônibus lotado, com aquele cheiro de suor e perfume barato misturado. Era uma correria danada, mas eu fazia tudo por ele. Clayton era meu orgulho, meu amor, meu motivo para levantar da cama. Ele dizia que me amava, que eu era a mulher da vida dele, e eu acreditava. Como não acreditar num homem que te abraça forte depois de um dia cansativo e promete que tudo vai melhorar? Eu me matava de trabalhar para sustentar a gente. Ele estava desempregado desde que perdeu o trampo na obra, e eu dizia para mim mesma que era só uma fase. Eu limpava chão, varria cabelo, aguentava a patroa reclamando e ainda chegava em casa para cozinhar a marmita dele, porque ele gostava do meu feijão com calabresa. Dividia meu salário para pagar a conta de luz, o aluguel atrasado e até o cigarro que ele fumava no boteco da esquina. Às vezes eu passava o dia com fome para garantir que ele tivesse o que comer. Ele falava que estava procurando emprego, mas passava o dia jogado no sofá, vendo futebol ou no celular, mandando áudio para o grupo de WhatsApp dos amigos. Eu engolia a raiva, porque amor é paciência, né? Pelo menos era o que eu pensava. Mas as coisas começaram a mudar quando ele passou a sair mais. Dizia que ia para o boteco encontrar os amigos que precisava espairecer. Eu ficava em casa, lavando a roupa dele, enquanto ele voltava de madrugada, com bafo de cachaça e um sorriso torto. Eu perguntava onde ele estava e ele ria dizendo que eu era ciumenta, que não confiava nele. Aquilo me machucava, mas eu engolia. Só que teve um dia que ele chegou com um perfume que não era meu. Não era o cheiro do meu sabonete de coco, nem do desodorante que eu comprava no mercado. Era um perfume doce, daqueles que mulher rica usa. Meu coração apertou, mas eu não quis acreditar. Falei para mim mesma que era coisa da minha cabeça, que ele não faria isso comigo. Afinal, eu era a mulher que segurava a casa, que pagava as contas, que fazia ele sorrir. Ele não ia me trair, não podia. A vergonha começou a crescer dentro de mim. No bairro, as vizinhas já cochichavam. A dona Neide, que vendia pastel na feira, me olhou com pena um dia e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas senti o rosto queimar. Todo mundo parecia saber de algo que eu não queria enxergar. No salão, as clientes falavam de homens que traíam, e eu me pegava pensando no Clayton, no jeito que ele desviava o olhar quando eu perguntava das saídas dele. A dor da rejeição foi se instalando como uma faca que corta devagar. Eu queria gritar, perguntar por que ele estava mudando, mas o medo de ouvir a verdade me calava. Ainda assim, eu continuava fazendo tudo por ele, porque achava que, se eu fosse boa o suficiente, ele ia voltar a ser o homem que me abraçava e prometia o mundo. Um dia, ele saiu de novo para o boteco e eu resolvi ir atrás. Não sei o que me deu. Talvez fosse o cansaço de carregar tudo sozinha. Talvez fosse a raiva que eu guardava no peito. Peguei o ônibus, desci no ponto perto do boteco do seu Zé, aquele com mesinha de plástico na calçada e música sertaneja alta. Quando cheguei, vi ele lá, rindo alto, com uma mulher de cabelo tingido de loiro, unha postiça e um vestido apertado. Ela estava sentada no colo dele e ele segurava a cintura dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu coração parou. Eu fiquei parada na esquina, com o vento frio batendo no rosto, sentindo a vergonha queimar como brasa. Ele me viu e, em vez de se levantar de pedir desculpas, ele riu. Riu da minha cara como se eu fosse nada. A mulher olhou para mim e riu junto, como se eu fosse uma piada. Naquele momento, a raiva explodiu dentro de mim e eu jurei que ele ia pagar por me fazer sentir tão pequena. Voltei para casa com o peito apertado,
as pernas tremendo e a cabeça girando. O riso do Clayton e daquela mulher ecoava na minha mente, como se fosse uma música que não parava de tocar. Eu sentei no sofá velho, com o estofado rasgado, e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela mulher burra que eu fui, por acreditar que amor era suficiente para segurar alguém. Chorei pela Cida que acordava cedo, que limpava o chão dos outros, que dividia o pão com quem não merecia. Mas, entre as lágrimas, veio a raiva. Uma raiva quente, que queimava mais que a vergonha. Eu não ia deixar ele me humilhar daquele jeito. Não depois de tudo que eu fiz. Eu merecia mais. Merecia respeito. No dia seguinte, fui trabalhar com o coração pesado, mas com uma ideia tomando forma na cabeça. No salão, enquanto varria o chão, ouvi as meninas falando de um cara que traiu a esposa e acabou se dando mal. Uma delas, a Jéssica, que fazia unha, disse que a melhor vingança é mostrar que você não precisa de quem te machucou. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não queria gritar, nem fazer barraco no boteco. Isso só ia dar mais motivo para o Clayton rir de mim. Minha vingança ia ser silenciosa, mas ia doer. Ia mostrar para ele que eu não era a trouxa que ele pensava. Comecei a planejar. Primeiro, parei de fazer as coisas para ele. Nada de marmita, nada de lavar a roupa dele, nada de pagar o cigarro. Ele chegou em casa à noite procurando o prato de comida e eu disse que não tinha feito. Ele reclamou, disse que eu estava ficando preguiçosa, mas eu só olhei para ele e continuei lavando a louça. Pela primeira vez, senti um gostinho de poder. Ele estava tão acostumado a me ter na mão que nem percebeu que eu estava mudando. No outro dia, juntei as coisas dele, as camisas velhas, o tênis furado, a carteira com uns trocados, e coloquei tudo numa sacola de mercado. Não joguei fora, não fiz drama. Só deixei a sacola no canto da sala, como se fosse um aviso. Enquanto isso, comecei a cuidar de mim. Fazia tempo que eu não me olhava no espelho sem sentir pena de mim mesma. Peguei um dinheiro que guardava para emergência e fui no salão onde eu trabalhava. Pedi para Jéssica fazer minhas unhas e a Vanessa, que cortava cabelo, deu um jeito no meu cabelo que estava todo quebrado. Quando me vi no espelho, senti um aperto no peito, mas dessa vez era diferente. Era como se eu tivesse me encontrado de novo. As meninas do salão perceberam a mudança e começaram a me elogiar, dizendo que eu estava com outra cara. Eu sorri, mas por dentro estava pensando no Clayton, no quanto ele ia se arrepender de ter rido de mim. No bairro, as fofocas continuavam. A dona Neide veio me perguntar se era verdade que o Clayton estava com outra. Eu só balancei a cabeça sem dar detalhes. Não precisava. Todo mundo já sabia que ele não prestava. Mas o que me deixou mais forte foi ver que eu não estava sozinha. As mulheres do bairro, que antes cochichavam, agora vinham me oferecer apoio. A dona Maria, que morava na casa ao lado, me chamou para tomar café e disse que já tinha passado por isso com o ex-marido dela. Ela me contou como se reergueu, como mostrou pro cara que ele não era nada sem ela. Aquilo me deu coragem. Eu não ia me vingar fazendo barraco, mas ia mostrar pro Clayton que ele perdeu a melhor coisa que já teve. Uma noite, ele chegou do boteco, bêbado como sempre, e viu a sacola com as coisas dele. Perguntou o que era aquilo, com aquele tom de quem acha que manda. Eu disse calma, que estava cansada de carregar ele nas costas. Ele riu, disse que eu não tinha coragem de botar ele para fora. Mas eu estava decidida. Não era só sobre ele, era sobre mim, sobre recuperar o respeito que eu tinha perdido. A raiva ainda queimava, mas agora ela estava misturada com uma força que eu não sabia que tinha. Eu ia fazer ele sentir o peso de me perder. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. O Clayton continuava saindo para o boteco, mas agora ele percebia que as coisas em casa não eram mais as mesmas. Eu não cozinhava para ele, não lavava a roupa, não perguntava onde ele estava. Ele tentava me provocar, dizendo que eu estava insuportável, que nenhuma mulher ia querer um cara desempregado como ele se eu não cuidasse. Mas eu não mordia a isca. Cada palavra dele só me fazia ter mais certeza de que eu estava no caminho certo. A dor da rejeição ainda estava lá, mas agora eu usava ela como combustível.
Eu não ia ser mais a Cida que se matava por um homem que não valia nada. Decidi que era hora de dar o golpe final. No sábado, o boteco do seu Zé estava lotado, como sempre. Era o point do bairro, com mesinhas na calçada, cheiro de churrasquinho e música alta. Eu sabia que o Clayton ia estar lá, provavelmente com a tal loira no colo, rindo como se eu não existisse. Peguei o dinheiro que sobrou do meu salário, comprei uma roupa nova, um vestido vermelho simples, mas que marcou meu corpo como nunca, e me arrumei. Fiz a maquiagem que a Vanessa me ensinou, passei um batom que nunca tinha usado e fui pro boteco. Não era para fazer barraco, não era para gritar. Era para ele me ver e sentir o que perdeu. Quando cheguei, as cabeças viraram. As mulheres do bairro, que já sabiam da minha história, me olharam com orgulho. Os homens, que antes nem me notavam, cochicharam entre si. Eu sentei numa mesa com a Dona Maria e a Jéssica, que insistiram em ir comigo. O Clayton estava lá, como eu imaginava, com a loira do lado. Quando ele me viu, o sorriso dele sumiu. Ele tentou disfarçar, mas eu vi o jeito que ele me olhou, como se não acreditasse que eu era a mesma mulher que ele humilhou. A loira percebeu e ficou mexendo no cabelo, como se quisesse marcar território. Mas eu não estava ali para ela. Eu estava ali por mim. Pedi uma cerveja, coisa que eu nunca fazia. E comecei a conversar com as meninas, rindo alto, como se o Clayton não existisse. Ele tentou se aproximar, perguntou o que eu estava fazendo ali, mas eu só sorri e disse que estava aproveitando a noite. Ele ficou sem graça, voltou para a mesa dele, mas eu via que ele não tirava os olhos de mim. A loira começou a ficar inquieta e eu ouvi quando ela perguntou quem eu era. Ele respondeu baixo, mas eu sabia que ele estava tentando explicar o que não tinha explicação. Naquela noite, eu não era mais a Cida que ele conhecia. Eu era uma mulher que estava se reconstruindo, que não precisava dele para se sentir inteira. No dia seguinte, ele tentou voltar para casa, mas a sacola com as coisas dele estava na porta. Eu disse, calma, que ele podia ir atrás de quem quisesse porque eu não era mais a casa dele. Ele tentou argumentar, disse que eu estava exagerando, mas eu não cedi. Pela primeira vez eu vi ele com medo. Medo de perder o conforto, a mulher que segurava tudo para ele. Mas era tarde. Eu tinha encontrado minha força e ele não fazia mais parte dela. As vizinhas aplaudiram quando ele saiu, carregando a sacola com a cara amarrada. A dona Neide até gritou da janela que ele merecia. Eu sorri, sentindo uma leveza que fazia tempo que não sentia. Hoje, continuo trabalhando no salão, mas agora guardo meu dinheiro para mim. Comprei um celular novo, comecei a fazer um curso de cabeleireira e as meninas do bairro me chamam para sair. O Clayton? Ouvi dizer que a loira terminou com ele, que ele está morando de favor na casa de um amigo. Não sinto raiva dele mais. Sinto alívio. Alívio por ter me escolhido, por ter mostrado para ele e para o mundo que eu valho muito mais do que ele tentou me fazer acreditar. Minha vingança não foi gritar, não foi chorar. Foi me levantar, me arrumar e mostrar que eu não preciso de ninguém para ser feliz.